Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria, baseada no livro de Provérbios. A gente já estudou o capítulo 1, capítulo 2 e agora nós estamos aqui no capítulo 3. Esse capítulo 3 de Provérbios, ele inclusive a maioria das Bíblias vai ter um título que fala aí Exortações da Sabedoria a obedecer ao Senhor. É como se fosse a própria sabedoria nos exortando a obedecermos ao Senhor. E aqui eu quero compartilhar com você 4 conselhos que a sabedoria vai nos dar. O primeiro conselho se encontra aí no versículo 1. Diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e no teu coração guarde os meus mandamentos. Qual é o primeiro conselho que a sabedoria nos dá? Guarde a palavra do Senhor. Esconda no seu coração. Pratique a palavra de Deus. Eu sei, meus amados, que hoje é muito difícil a gente viver realmente o que a palavra de Deus nos orienta. Mas se nós queremos viver dias sábios, nós precisamos obedecer esse conselho. Então, o primeiro conselho, guarde a palavra, viva a palavra. Segundo conselho que a sabedoria vai nos dar, se encontra no versículo 3. Diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. O segundo conselho que a sabedoria nos dá, que nós devemos ser benignos, devemos ser fiel. E isso deve ser algo que deve ser gravado no nosso coração. Essa marca de benignidade e fidelidade é uma marca do nosso Senhor Jesus. Ele sim, é o próprio amor. Ele foi fiel e foi fiel até a morte. E você pode me perguntar, mas o que é ser benigno? Benigno é alguém que é generoso, é benevolente. Muitas vezes nós ainda ficamos perguntando, mas como é que eu posso expressar essa benignidade? Ainda no capítulo 3, veja aí comigo, versículo 27 e 28, o que é que diz? Vai nos mostrar como nós devemos ser benignos. Diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Ou seja, se você tem a oportunidade de fazer, faça. Não dê desculpas, faça hoje, faça agora. Segundo conselho. Terceiro conselho se encontra aí no versículo 5 do capítulo 3 de Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Qual é o conselho que a sabedoria nos dá? Confie em Deus e não em você mesmo. A autoconfiança deve ser substituída pela confiança no Senhor. Eu creio, meus amados, e pensando nesse contexto atual que temos vivido, que Deus tem nos levado a cada dia mais a confiarmos nele, mostrando a nós, humanos, que nós não temos o controle de nada, que nós não sabemos nada e que nós não podemos nos estribar, nos achar, pensando que sabemos ou conhecemos alguma coisa. Então, o terceiro conselho da sabedoria, confie no Senhor e não em você mesmo. E quarto e último conselho, se encontra no versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, honre a Deus com tudo que Ele lhe deu. Honre a Deus com os bens que Ele tem lhe dado. Infelizmente, hoje esse é um dos conselhos mais negligenciados. Existem até líderes, pastores, que estão aí pregando, ensinando que dízimo, oferta, ficou no Antigo Testamento. Mas esse dia, nesse momento, a sabedoria nos instrui, honre ao Senhor. Honre ao Senhor com o que você tem. E quando eu estava meditando nesse capítulo 3, eu achei muito interessante, sabe o que, meus queridos? É que no final de cada conselho tem a consequência. Acompanhe aí comigo. Olha aí, quando ele fala que nós devemos praticar a palavra, o que é que eu ganho com isso? Porque hoje nós vivemos num mundo em que a gente sempre pergunta, sim, o que é que eu vou ganhar com isso? Então, o que é que eu ganho em praticar a palavra? Veja aí versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias de vida e acrescentarão anos de vida e paz. Quer viver muitos anos? Quer viver muitos dias em paz? Pratique a palavra. O que é que eu vou ganhar se eu for benigno ou fiel? O que é que eu ganho com isso? Versículo 4.
e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Você será bem visto diante de Deus e diante dos homens. E quando eu confio em Deus, qual a recompensa que eu tenho? Versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quantas pessoas se encontram enfermas, doentes, porque não têm aprendido a confiar no Senhor? Você quer uma recompensa melhor do que essa? Essa é a recompensa. Confie no Senhor. E o que eu ganho? Em que eu vou ser retribuído se eu honrar ao Senhor com os meus bens? Versículo 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, amados, como temos falado em toda essa série, você tem a oportunidade. Você escolhe se você obedece e usufrui de tudo isso ou se você desobedece ao Senhor. Aqui é um apelo da sabedoria para você, para mim e para você. E é esse apelo que nós vamos deixar. Vale a pena seguir a sabedoria, mas lógico, a escolha é sua.